Daí, Snail, Cleide Santana, pessoal das rádios. Bom, caso triste, né? Para começar triste, a gente teve essa notícia de que havia uma criança sido atendida no hospital municipal em decorrência de agressões sofridas pelos familiares. Né? A notícia chegou a nós através do Conselho Tutelar, que também foi acionado, né? Aliás, foi acionado primeiramente, né? Fez esse primeiro atendimento, buscaram a criança na residência e de fato constataram que ela tinha sido alvo de agressões. Ela foi levada ao hospital municipal, depois trazida aqui, já submetida a um relatório médico, e a gente viu que ela estava bastante machucada. O fato iniciou na noite ainda de terça-feira, mas na quarta-feira pela manhã a criança foi trazida aqui à minha presença e realmente deu para constatar que não eram só algumas agressões, ela estava machucada dos pés à cabeça, muito machucada, muito machucada. Logo de início, não precisava nem de muito mais que isso, mas a gente constatou que em princípio ela estava sendo vítima de tortura. E por que isso, Odair? Ela tinha lesões recentes, lesões antigas, lesões muito antigas e lesão de sobreposição. O que seria isso? Uma lesão mais antiga foi machucada de novo nesse lugar e de novo. Então assim, a gente percebeu que seria algo sequencial. De posse dessa informação, a gente encaminhou ela ao IML em Uruaçu, para confirmar isso daí através de laudo pericial. Foi realizada uma perícia, e o médico legista do IML, inclusive conversei com ele logo que ele atendeu a criança, e realmente falou: olha, ela é vítima de tortura. Isso daí não tem nem discussão, o laudo já constatou isso daí. Então, a partir desse momento, confirmada a situação, e essas lesões sequenciais, inclusive muito recentes, o que nos deu a situação de flagrância, inclusive, do casal, os policiais saíram a campo para tentar localizar. Inicialmente a criança estava sendo agredida pelo que constatou pelo padrasto, chamado Lucas da Silva, e pela mãe, Célia Pereira da Silva. Então assim, acho que os dois moravam na zona rural, e como distante de tudo de todos, eles estavam aprontando bastante com ela. A criança com quantos anos tinha? Ela tem 4 anos de idade, e era submetida, além das surras mesmo, a castigos físicos exagerados. Ela ficava horas de joelho, tanto que a gente, pelo percebido visualmente, nas fotografias, ela está muito machucada o joelho. Então não é uma correção, até porque a correção a gente inclusive deve até admitir, mas era tortura mesmo. Que foi obviamente constatado em laudo. Doutor Carlos, fica caracterizado aí tortura? Tortura, sem dúvida. As lesões típicas, como eu falei, obviamente eu tenho que considerar a situação jurídica. No direito tem um zilhão de interpretações para tudo. Mas naquela situação específica dela, ela não tomou uma surra, ela já vinha sequencialmente sendo agredida pelo padrasto e pela mãe. Então assim, eu não tenho dúvida que ela era submetida a esses castigos, a esse sofrimento, intenso sofrimento físico, seja como modo de correção, mas de maneira intensa, seja como agressão pura e simples com a finalidade de torturá-la. E o que prevê a lei para um crime igual a esse casal? A pena é gravíssima, salvo engano, uma pena de até 15 anos. É um crime inafiançável, pela nossa Constituição. E, enfim, com a condenação em razão de um crime desses, é possível, inclusive, que a mãe perda o poder familiar. Que é a consequência, inclusive, mais lógica, porque acho difícil que um padrasto e uma mãe que faça isso daí tenha condição de criar uma criança nessas condições. O que chocou muito também, nesse caso, doutor, foi a questão da criança confiar nesse cidadão, até mesmo de chamá-lo de pai Lucas, não é isso mesmo? Uma das informações que a gente obteve, inclusive até para identificar, só para ficar claro, Cleito, o crime de tortura, eu tenho a previsão dele comissivo, ou seja, praticado mediante a ação, mas tem também uma previsão omissiva, ou seja, eu tomo conhecimento do fato e deixo de agir. No caso da mãe, na literatura jurídica, ela tem a posição de garante. O que seria o garante? Garante é aquela pessoa que tem que garantir a segurança,
enfim, a lisura da pessoa que ela é responsável. O pai, naturalmente, é o responsável legal pelo filho, menor de idade, né? Então ela responde à omissão dela como se ela tivesse praticado o fato, né? Então eu queria saber se a criança estava sendo agredida pelo padrasto ou pela mãe, e se um dos dois, porque ele também, na condição de padrasto, passa a ter responsabilidade sobre ela, né? Estava sendo omisso, mas ao final das contas a gente acabou constatando que a agressão vinha dos dois. O nome dela é Célia? Célia Pereira da Silva. O senhor percebeu nela o estado dessa mulher? É uma mulher que tem condições de criar uma filha ou é uma mulher desequilibrada? O que acontece, né? Ela apresentou algumas alegações aqui, história de passado, de que também teria sido vítima, né? E que isso daí poderia ter causado nela segundo ela, um temor, né? Ela tentou apresentar uma argumentação de que a criança poderia ter sido inclusive vítima de abuso sexual com outro familiar, né? Mas a gente inclusive requisitou o laudo pericial também sobre esse aspecto, mas o resultado foi negativo, né? Pelo menos para questão de coito anal ou vaginal. Agora, outro fato também, na questão da prisão dos dois, houve um fato interessante. Um queria livrar o outro, mas no final os dois acabaram ficando presos porque o Lucas já tem aí um histórico uma ficha bem extensa da polícia, né? Sim, o Lucas ele já tem uma condenação anterior, salvo engano, por furto qualificado, e estava cumprindo uma pena em regime semiaberto, né? Ele passou a descumprir as condições desse regime e, em razão disso, o juiz da execução penal regrediu o regime dele, retornando ao regime fechado, né? Então ele estava com mandado de prisão expedido, mandado de prisão preventiva, para retornar ao cumprimento dessa pena, né? E na oportunidade da prisão em flagrante em razão da tortura, a gente já deu cumprimento a esse mandado. Então ele está preso por dois motivos: pela situação de flagrante com relação à tortura, mas o mandado de prisão que ele já ostentava. Doutor Cássio, para esse crime de tortura, qual a pena assim estimada? Na verdade, a gente tem a previsão de pena mínima e máxima, mas eu creio que na situação dele tem uns 15 anos. A depender, obviamente, da gravidade. A pena, ela não é tarifada. O que seria essa situação tarifada? O crime tal, a pena é fixa tal. O juiz vai analisar as condições e ele tem uma situação de entre mínimo e máximo, né? A pena provavelmente, né, inclusive em termos legais do Lucas, vai ser maior primeiro porque já tem antecedentes, então já não é réu primário, já tem condenação definitiva, né? A situação de ambos, são pais, né, padrasto e pai, enfim, isso daí já é uma situação que agrava ainda mais o contexto, né? A reiteração dessas condutas, porque ela não foi agredida, não foi torturada uma única vez, uma coisa que já vinha sendo sequencial. Enfim, a soma de todos esses fatores é que vai fazer o juiz, na hora da decisão de sentença, aplicar a pena que provavelmente não vai ser no mínimo, deve ser uma pena bem razoável. A criança, doutor Cássio, agora fica na tutela de quem? De familiares ou conselho tutelar? Como é que ficou resolvido? Bom, essa questão aí já é uma questão que passa para a seara civil, né? Enfim, de defesa de direito da criança e do adolescente, mas por enquanto ela deve ficar sob a custódia dos avós, né? Os pais vão ficar presos, até pelas circunstâncias do crime cometido contra o familiar. Então eu creio que elas devem, no mínimo, ter suspenso ou perder o poder familiar dessa criança, né? Então, assim, mas obviamente o que a lei interessa na proteção dessa criança é que ela fique com algum familiar, né? Porque pelo menos em tese com a família deveria, né? Não foi o que aconteceu nesse caso que a gente está vendo aqui, mas pelo menos em tese com a família deve ter um âmbito de proteção maior. Agora, só para a gente complementar aqui as matérias